Sempre que o Papa Francisco, atual chefe da Igreja Católica, cruzava a soleira de uma igreja, um sentimento palpável de admiração enchia a congregação. A causa deste espanto não foi apenas a presença do Papa, mas também o eco de uma antiga profecia atribuída a São Malaquias, que parecia confirmar-se naquele preciso momento. Antes de entrarmos nisso, deixe-me pedir um favor. Inscreva-se e curta este vídeo para apoiar nossa missão de aumentar a conscientização. A figura do Papa Francisco, nascido na Argentina com o nome de Jorge Mário Bergoglio, reavivou o interesse pelas profecias e, em particular, pela de São Malaquias. Segundo alguns intérpretes, a visão profética de São Malaquias antecipou a sua eleição, definindo-o como Pedro, o Romano, a peça final de um puzzle profético que abrange séculos de história papal. A escolha do nome Francisco, embora alude a um desejo de renovação e de humildade inspirado em São Francisco de Assis, esconde, segundo alguns, um vínculo mais profundo com a figura de Pedro, fundador da Igreja. A especulação de que Jorge Mário Bergoglio seja um verdadeiro romano, graças às origens italianas de sua família, apesar de ter nascido e educado na Argentina, é intrigante. Este detalhe biográfico apenas acrescenta encanto e mistério à figura do Papa Francisco, colocando-o num contexto profético que vai além da sua pessoa, para tocar as fibras de uma tradição milenar que fascina crentes e estudiosos. Neste contexto, a entrada do Papa Francisco na Igreja não é apenas um acontecimento litúrgico, é um momento cheio de significado, uma encruzilhada de história, profecia e destino que atrai a atenção do mundo. A profecia dos Papas é uma sequência enigmática de 112 lemas latinos, atribuídos a São Malaquias, arcebispo do século XII, que descreve com suposta precisão os pontífices da Igreja Católica desde a sua época até finais do século XII. Segundo a tradição, esta profecia foi revelada a São Malaquias durante uma peregrinação a Roma, oferecendo-lhe uma visão dos futuros líderes da Igreja, culminando num Papa que guiaria os fiéis através de tribulações sem precedentes no final dos tempos. Estas profecias, codificadas em frases curtas cheias de simbolismo, foram então mantidas secretamente nos arquivos do Vaticano até a sua misteriosa publicação em 1595 por Arnold Wyon, um monge beneditino que as deu a conhecer ao mundo. O interesse por esta profecia nunca diminuiu, alimentado por interpretações e debates que procuram ligar cada lema a sucessivos pontífices ao longo dos séculos. A sua presença na cultura popular e religiosa fala da intrigante mistura de fé, história e mistério que caracteriza a narrativa católica. No entanto, apesar da atenção que continua a receber, a profecia de São Malaquias é objeto de cepticismo por parte de alguns estudiosos que a veem como uma invenção piedosa do século XVI, em vez de uma verdadeira revelação profética. Apesar destas polêmicas, a profecia mantém um lugar preponderante no imaginário coletivo, nomeadamente pela sua última e mais preocupante previsão. Petrus Romanus, Pedro, o Romano, cujo pontificado marcará o culminar das tribulações da Igreja, conduzindo a um final apocalipse. Este pontífice, segundo a profecia, conduzirá os seus fiéis a uma era de provações e desafios, culminando em acontecimentos cósmicos e no julgamento divino. A figura do Papa Francisco, com as suas raízes italianas e o seu pontificado caracterizado por reformas e desafios, reavivou inevitavelmente o interesse por esta antiga profecia, levando muitos a especular sobre a sua possível identificação com o último dos papas mencionados por São Malaquias. O Papa Francisco, o primeiro pontífice jesuíta da história, tomou posse no dia 13 de março de 2013, trazendo consigo um sopro de renovação no seio da Igreja Católica. O seu pontificado caracterizou-se pela sua abertura a questões delicadas e muitas vezes controversas, que vão desde o diálogo interreligioso até a questão das alterações climáticas, incluindo a recepção de imigrantes e a reforma da Cúria do Vaticano. No entanto, o seu trabalho não ficou isento de críticas e controvérsias, especialmente no que diz respeito à forma como abordou o escândalo dos abusos sexuais dentro da Igreja e as suas aberturas sobre questões de moralidade e doutrina tradicionalmente consideradas inegociáveis. Em 2018, o escândalo dos abusos sexuais entre o clero atingiu um ponto de viragem,
com a publicação na Pensilvânia de um relatório que chocou profundamente a opinião pública e os fiéis, destacando a gravidade e a extensão dos crimes cometidos. O Papa Francisco abordou estas questões com uma abordagem que alguns consideraram uma tentativa de transparência e renovação, enquanto outros o criticaram por não ser suficientemente decisivo e rápido para tomar medidas concretas. Ao mesmo tempo, as suas posições sobre questões como o matrimônio, a família e a Eucaristia para os divorciados recasados, expostas na exortação apostólica Amoris Laetitia, suscitaram acesos debates no seio da Igreja. Estas propostas levaram a divisões óbvias, com alguns clérigos e fiéis a acusá-lo de se afastar do ensino católico tradicional, como evidenciado na carta de 25 páginas enviada por um grupo de clérigos e acadêmicos católicos em 2017, que levantou dúvidas para alguns. De suas declarações, a controvérsia atingiu o auge em 2018, quando o arcebispo Carlo Maria Viganò publicou uma carta aberta acusando o Papa de ignorar as alegações de abuso sexual contra o cardeal Theodore McCarrick, pedindo a sua renúncia. Este episódio alimentou ainda mais o debate sobre o papel do pontífice e a direção que a Igreja está tomando sob a sua liderança. Apesar destes desafios, o Papa Francisco continua a ser uma figura proeminente para muitos católicos e não católicos, valorizado pelo seu compromisso com os pobres e marginalizados e pela sua capacidade de comunicar direta e humanamente. A ênfase na misericórdia e na inclusão reflete o desejo de aproximar a Igreja do povo, num momento histórico caracterizado por profundas mudanças sociais e culturais. Estes anos de pontificado do Papa Francisco foram marcados por um equilíbrio contínuo entre reforma e tradição, entre aceitação e doutrina, parte de um contexto profético que representa para muitos um momento crucial de transição para a Igreja Católica. As controvérsias e desafios encontrados reforçam a questão de como este pontificado se enquadra na profecia de São Malaquias, alimentando especulações e expectativas sobre o futuro que aguarda a Igreja como um todo. A profecia de São Malaquias, com a sua visão de uma figura papal final chamada Pedro, o Romano, carrega consigo uma aura de mistério e predestinação que tem intrigado crentes e estudiosos durante séculos. Segundo esta visão, o pontificado de Pedro, o Romano, seria marcado por tribulações e desafios sem precedentes, culminando em acontecimentos apocalípticos que levariam à destruição da cidade das 7 colinas, uma clara referência a Roma e ao julgamento final. Neste contexto de fim dos tempos, a figura do Papa Francisco assume contornos proféticos, tornando-se o símbolo de um momento histórico de particular intensidade para a Igreja Católica. Sob a liderança do Papa Francisco, a Igreja tem enfrentado desafios internos e externos de grande alcance, incluindo escândalos financeiros e sexuais, uma crescente polarização ideológica e teológica entre os fiéis e a necessidade de responder a problemas sociais e ambientais prementes. Estes acontecimentos, por mais críticos que sejam, fazem parte de uma história de 2000 anos de uma instituição que atravessou e superou momentos de profunda crise e transformação. A profecia de São Malaquias, se interpretada à luz destes acontecimentos, poderia ser vista não tanto como uma premonição de catástrofes iminentes, mas antes como um lembrete da resiliência e capacidade de renovação que a Igreja tem provado ao longo dos tempos. Além disso, a presença de uma comunidade global de fiéis, cada vez mais ligada e consciente dos desafios que o mundo contemporâneo apresenta, oferece à Igreja a oportunidade de interpretar o seu papel de uma forma moderna, sem perder de vista a essência da sua mensagem espiritual. O Papa Francisco, com seu envolvimento em questões como a pobreza, a injustiça social e a proteção da nossa casa comum, encarna este desejo de diálogo e abertura, sugerindo uma forma possível de navegar nas águas turbulentas do presente. A profecia de São Malaquias, mais do que marcar o prelúdio de um fim apocalíptico, pode, portanto, ser interpretada como uma metáfora dos desafios que cada época traz consigo, desafios que a Igreja é chamada a enfrentar com coragem e esperança. A história da Igreja está repleta de momentos de crise, mas também de renovação, e o pontificado do Papa Francisco poderia ser considerado o último capítulo desta longa história, um capítulo ainda por escrever.